Muito bem, estamos voltando aqui para a nossa última parte da aula de hoje. Então, eu estava aqui falando sobre a questão das bandeiras, né, e dessa proibição. Então, nessa época não havia outras bandeiras a não ser bandeira, brasão, símbolos nacionais, os símbolos estaduais foram proibidos e usá-los, né, ou mencioná-los sequer era crime e a pessoa podia ser presa. Aí, dando continuidade a essa parte, né, da Constituição 37, não houve eleições durante esse período, né, nem havia partidos políticos. Então, uma coisa que é uma das primeiras medidas do Vargas, quando deu o golpe em 37, foi extinguir os partidos. Então, não houve nenhum partido, não havia nenhum partido, nem o trabalhista brasileiro, que era o dele, não havia nenhum partido. E não houve eleições, consequentemente, né? Então, não havia eleições. Como é que havia, então, a indicação para governadores, prefeitos? Se não havia eleições, era tudo por indicação. Então, acabam surgindo aí os interventores, e o Brasil vai ficar o tempo todo sendo governado por intervenção. Então, era intervenção federal nos estados. Então, o presidente Vargas, ele indicava os interventores estaduais, que eram os governadores. E, por sua vez, os interventores estaduais, que eram os governadores, iam indicar os prefeitos, né? Então, aí os interventores municipais, que eram os prefeitos. Então, havia intervenção e intervenção. Não havia vereadores, não havia deputados estaduais, justamente porque, quando Getúlio decretou o fechamento do Congresso, por tabela também foram sendo decretadas as suspensões de trabalho das assembleias legislativas nos estados e também das câmaras de vereadores nos municípios. Então, não houve poder legislativo realmente nessa época, né? Essa Constituição, né, como eu tenho falado aqui, cada Constituição dessas tem tirado sua inspiração de outras, né? E aí a inspiração dessa Constituição aí foi a Constituição da Polônia. E ela era chamada, a Constituição 37, de polaca, né? Mas o povo brasileiro sempre gosta, né? A vida toda o povo brasileiro gostou de brincar, de fazer a chamada zoeira, como a gente chama hoje, né? E aí essa Constituição era mais popularmente conhecida como polaquinha. Mas calma, né? O nome parece ser fofinho, que coisa maravilhosa, mas nem tudo que é colocado no diminutivo no Brasil quer dizer que é algo carinhoso, né? Por que se chamava polaca ou polaquinha? Bom, vamos lá. Nessa época, havia uma tradição no Brasil de se importar mulheres prostitutas para o Brasil. E as preferidas dos bordéis da elite brasileira, principalmente lá no Rio de Janeiro, eram as que vinham da Polônia, as polonesas. E um adjetivo que é usado aqui para os poloneses no Brasil é polaco, né? Lá no sul se usa, né, para os poloneses, né, para os imigrantes poloneses e tudo mais. E se usava, né, também polaca para chamar as mulheres que vinham, nesse caso especificamente as prostitutas. Só que aí, né, quem frequentava lá os bordéis costumava chamá-las no diminutivo, a minha polaquinha. Então, polaquinha, né, era o sinônimo de prostituta das constituições. Então, a Constituição 37 era conhecida no Brasil como a prostituta das constituições. E aí o povo, né, tem sua sabedoria, claro, o povo brasileiro não leu Karl Loewenstein, que a gente já falou aqui dele, né, mas o Loewenstein, vocês lembram que ele colocava a Constituição semântica, né, como uma Constituição desse tipo aí, né, que é a Constituição que vira marionete, porque a prostituta acaba recebendo dinheiro para fazer o que o cliente deseja, né? E a Constituição de 37 foi feita para seguir os desejos, né, e as orientações do Getúlio Vargas. Por isso que ela era chamada de polaca ou até polaquinha, né, porque acabava sendo a Constituição semântica e era realmente considerada, né, como se fosse aí a prostituta das constituições. Aí só para eu encerrar esses pontos, né, porque acho que já chegou a hora, já. Deixa eu só ler para vocês aqui 3 trechos bem breves, para vocês terem uma noção de como é que essa Constituição trazia hipóteses, né, de autoritarismo, de governo que não era nada democrático. Vejam só, sobre a pena de morte, que eu falei antes desse segundo intervalo.
tínhamos o artigo 122, item 13, que previa, como regra, não haverá penas perpétuas, não haverá pena de morte, além dos casos previstos na legislação militar para o tempo de guerra, a lei poderá prescrever a pena de morte para os seguintes crimes. Então, no regime de exceção, começa assim. Em regra, não é permitido prisão perpétua, não é permitido pena de morte, exceto nos seguintes casos, e eram exatamente 6 situações em que era prevista a pena de morte. Tentar submeter o território da nação à soberania de Estado estrangeiro, o tal golpe comunista, que nunca aconteceu. Tentar com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro, organização de caráter internacional, União Soviética, o Partido Comunista, leia-se, né, contra a unidade da nação, procurando desmembrar o território. Tentar, por meio de movimento armado, o desmembramento do território nacional. Tentar com auxílio ou subsídio de Estado estrangeiro, organização de caráter internacional, de novo, né, União Soviética, Partido Comunista, a mudança da ordem política ou social estabelecida na Constituição. Tentar subverter por meios violentos a ordem política e social. O homicídio cometido por motivo fútil e com extremos de perversidade. Aí, no final, não tinha mais o que colocar um homicídio, então o crime de homicídio gerava pena de morte no Brasil em 1937. Então, veja, eram tantas exceções que a exceção virou regra. Então, na prática, a regra era a pena de morte, né? Outro ponto interessante aqui, também, né, que mostra esse estado de exceção. Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei. Aí estava aqui garantida a liberdade de expressão, exceto nos seguintes casos, e eram exatamente 8 situações, mais 8 grandes situações. A lei pode prescrever, por exemplo, com o fim de garantir a paz, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinema, da radiodifusão, medidas para impedir manifestações contrárias à moralidade, ou seja, não podia ter nenhum protesto. Desapareceu. Providências destinadas à proteção do interesse público, bem-estar do povo e segurança do Estado. Então, qualquer manifestação era proibida, poderia haver censura prévia, entre outras, né? Então, de tantas exceções, a exceção é a regra, não tinha liberdade. E uma coisa muito curiosa, né? Porque estamos falando de uma ditadura, mas tinha um artigo aqui que era o 175 que previa: o primeiro período presidencial começará na data desta Constituição. O atual presidente, Getúlio Vargas, tem renovado seu mandato até a realização do plebiscito, a que se refere o artigo 187, terminando o período presidencial fixado no artigo 80, se o resultado for favorável à Constituição. Então, essa Constituição previa no seu último artigo que, para que ela pudesse ter vigência, validade e eficácia, ela precisava ser submetida a um plebiscito. Só que esse plebiscito nunca aconteceu. Na verdade, estamos esperando esse plebiscito até hoje, né? Então, nunca houve plebiscito, Getúlio Vargas continuou governando até quando quis e bem entendeu. O problema veio lá no final da Segunda Guerra, né? Que aí ele teve que se aliar aos Estados Unidos, e quando acabou a Segunda Guerra, ele acabou perdendo o poder, sofreu um golpe de Estado, né, em que os militares tomaram ali o poder provisoriamente para nomear novas eleições, e aí veio a Lei Constitucional número 9 de 45, que colocou a suspensão de eficácia dessa Constituição para começar uma nova época, que é a redemocratização, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Só lembrando, quinta-feira é feriado, não teremos aula. Na próxima terça-feira a gente se vê. Beleza? Alguma dúvida, gente? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, A professor. dúvida vai ser só essa questão da redemocratização, né? Isso. Então, na próxima aula, a gente já começa vendo a Constituição de 46. Vou deixar vocês aí no intervalo para a próxima aula e a gente se vê na próxima terça. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.